Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim. Hoje vamos falar aqui de algumas saídas que podem acontecer ainda essa semana. Antes de mais nada, duas correções rapidinho. Eu falei em alguns vídeos atrás que a Juventus vai estrear contra o Como, né? E que tem o lago ali do lado do estádio, de fato. Mas a estreia vai ser em Turim, vai ser na nossa casa. E de fato, a partida contra o Como do lado do lago vai acontecer no retorno, né? Agora, se o jogador vai acertar a bola no lago, vai depender da pontaria, evidentemente. Então, só essa correção. A gente estreia em casa. E a outra coisa que passou batido, anteontem jogava Itália, jogava Espanha e França, né, na Eurocopa, e era dia 9 de julho. Eu fiquei concentrado em falar sobre o aniversário do Vialli e passou desapercebido que no dia 9 de julho a Itália conquistava a Copa do Mundo contra a França e 9 de julho também, em 94, a Itália tirava a Espanha com o gol do Roberto Baggio nas quartas de final. Veja que coisa, né? Tanto a França como a Espanha, que estavam duelando nas semifinais, foram vítimas da Itália no dia 9 de julho na história das Copas. E, aproveitando que hoje é 11 de julho de 2024, há 42 anos atrás, eu me lembro muito bem, domingo, a Itália vencia pela terceira vez a Copa do Mundo. Esse cara que era o personagem, né? O nosso Paulo Rossi. Por que eu falo nosso? Porque esse cara me influenciou muito a ser torcedor da Juventus, mas muito. Eu já fiz um vídeo aqui, mais ou menos contando, eu vou fazer outro mais pra frente, né? E tá aqui, Paulo Rossi, o Bambino de Ouro, né? O Menino de Ouro, que nos deixou aí, vai fazer já 3 anos, 4 anos, né? 4 anos. E foi o artilheiro daquela Copa, dia 11 de julho, partida apitada por Arnaldo César Coelho. Pode isso, Arnaldo? Claro que pode, e pôde muito bem bater na Alemanha por 3-1, um baile da Itália, que teve ainda um pênalti perdido pelo Cabrini. E nós do fã-clube tivemos a honra, em 2020, de entrevistar o Cabrini, e eu perguntei para o Cabrini, tá lá no Instagram, o que ele sentiu, o que passou pela cabeça dele quando ele perdeu o pênalti no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, se ele achou que... Ele falou assim que todo o time, inclusive o Scirea, que é uma bandeira da Juventus, deu tranquilidade para ele, falou assim, fica tranquilo, que tem todo o segundo tempo e a gente vai ganhar do mesmo jeito. Veja como que o psicológico mexe. Mas vamos falar da nossa amada senhora, velha senhora Juventus, por quê? Eu falei de estreia em casa, estar em casa lembra a torcida, e hoje tivemos lá, finalmente começa de maneira oficial a temporada, os primeiros treinos, né? E boa parte da curva sul, dos torcedores ali com bandeiras, dando todo o incentivo. Eu espero, de fato, que a curva sul torne ao estádio, que é um negócio espetacular, o gogó deles é um negócio espetacular, né? Tava lá o pessoal da Drug, dos Vikings, enfim, alguns deles eu conheço. Mas o mais importante é duas coisas que eu queria falar sobre essa impressão desses primeiros movimentos que teve agora de manhã, né? De manhã que eu digo aqui no Brasil, mas lá na Itália, evidentemente, na parte da tarde, que eu vejo duas coisas que eu queria pontuar. Prioridade da Juventus é a preparação física. Já era tempo, né? Eu disse que na época do Sarri e do Pirlo, a gente não tinha preparador físico. Era uma vergonha. Jogadores jovens, no segundo tempo, com a língua para fora, né, parecendo uma gravata, não aguentavam correr. E dessa vez a prioridade é a parte física, a parte atlética, né, o desempenho dos jogadores na parte da resistência, o quanto ele aguenta correr, enfim, eles aguentam correr. Essa é uma prioridade que ficou clara nesses primeiros movimentos de treinamento. E outra coisa, a parte da preparação física é um destaque que eu gostaria de colocar para vocês, que vai ser uma prioridade do staff do Thiago Motta, essa parte física, como tem que ser, como é em qualquer clube grande do mundo, porque o futebol hoje é muito mais a velocidade, é muito mais o físico, né? Então a gente tem que resgatar isso. E a outra coisa que me chamou a atenção, já que estamos falando dos novos jogadores, né? E ontem foi a chegada do Thuram, os exames médicos e tudo mais.
o entusiasmo do próprio, né? O Thuram muito entusiasmado, o papai dele estava lá ontem e hoje ele muito entusiasmado nos primeiros contatos com os novos companheiros, em contato com a bola, com o nosso centro de treinamento, a Continaça. Aliás, se você fazer parte do fã-clube, você for conhecer a Itália, você pode conhecer a Continaça e dormir no hotel da Juventus, por que não? Pois é, se for sócio do fã-clube, terá essa possibilidade sim. E, voltando, muito me anima ver esses novos ares da Juventus, nesse, eu vou dizer renascimento, mas eu posso dizer para vocês, já acompanho aí são mais de 40 anos acompanhando a Juve, está se criando uma atmosfera interessante, uma atmosfera de torcedores e dos jogadores que estão chegando, e começa a nascer uma Juventus muito interessante. E vamos falar agora das possíveis não, esses caras vão sair, mas possíveis nesta semana ainda, porque o Giuntoli não faz alarde, mas trabalha. Atenção, porque o texano McKennie, que já era para ter ido e não foi, e que meio que deu uma travada aí com o Galatasaray, pode ser que até amanhã ou sábado deixe a Juventus e deve ficar um outro time da Itália. E outro que pode sair também esta semana, né, como eu disse, são jogadores que vão sair, mas estou aqui dizendo mais próximo, né? Que podem sair ainda nos próximos dias. Não vai seguir aquela novela para o final. É o Milik. O Milik, então, exemplo do McKennie, amanhã ou depois pode ser aí, sair a notícia de que finalmente estão fora da Juventus. O Milik ainda vou dar um desconto, porque ele foi muito importante naquele gol, naquele sacrosanto gol que ele fez contra a Lazio na semifinal da Copa Itália, porque sem aquele gol a gente não passava e não chegaria ao título. Mas está aí, pode sair amanhã ou sábado, enfim, nos próximos dias aí, esses dois jogadores. E já vou antecipar, muita gente perguntando sobre o Chiesa. Como eu falei, o Chiesa vai casar agora no fim do mês. Essa situação deve se resolver no final do mês. E eis que, entre a indecisão do Bayern, que não é bem uma indecisão, né? O Bayern tem uma investida no Chiesa, e entre o Chiesa não querer ir para Roma porque quer jogar a Champions, eu não sei porquê, mas eis que volta à tona a possibilidade de ele ir para o Napoli. Por quê? Porque o Antônio Conte pressiona e pressiona muito, né, o diretor deles lá para convencer o Chiesa, mesmo o Napoli não estando na Champions, de vir jogar no time do De Laurentiis. Talvez o Antônio Conte deve estar usando o seguinte argumento, não sei, mas vendo o jeito dele, o caráter dele, né? Uma vez eu conversei com o Moreno do Richelli em off sobre Antônio Conte, e ele me disse o seguinte, que o Conte é muito genioso, mas o Conte ele é muito inteligente. O Conte ele não dá ponto sem nó. Eu não sei se o Antônio Conte, vou chutar, hein? Vou falar uma bobagem aqui, mas eu não sei se o Antônio Conte não tem vontade de voltar a ser técnico da Itália e talvez use isso como isca para convencer o Chiesa. Não sei. Talvez dando a braçadeira de capitão da seleção italiana para o Chiesa. Não sei. Fica aqui a percepção do Mário, tá bom? Então o Chiesa, essa situação deve se definir, e eu falei muito que para o Sancho chegar, o Chiesa tem que sair. Fiquem tranquilos, porque isso deve acontecer. E já engato no assunto Sancho, perdão. O Sancho deve ser o próximo nome a ser oficializado como contratação e reforço da Juventus. Deve ser, sim, o próximo nome. Então, é isso que eu tenho a dizer por hoje. Queria agradecer de coração a todos que estão se inscrevendo no canal. Já deixa aquele like esperto, né? E tem novidades nos próximos dias para você que é inscrito e para você que gosta da Juventus. Fique ligado, fique esperto, sempre Forza Juve. Fino alla fine,
A temporada começou, os ultras já estão lá e a gente vai lá. Magica Juventus 20 per noi, Magica Juventus 20 per noi. Like no vídeo, ragazzi, a empolgação tá começando a borbulhar. Forza Juve!